lateral direito de seleção no Flamengo, Pedrão? Que história é essa? Flamengo, quer dizer, Tite identifica problema grave no Flamengo e vai tentar corrigir. Vamos comentar sobre isso aqui também, meu parceiro. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E hoje, meu parceiro rubro-negro, são 5h30 da manhã, estamos publicando vídeo bem cedinho pra vocês. E hoje o Flamengo vai na espera, o Flamengo vai apresentar o seu novo técnico, o técnico Adenor Bach, o Tite, a imprensa brasileira, a imprensa internacional, na verdade, né? A imprensa do mundo todo, né? Parece que pelo menos boa parte das pessoas da imprensa esportiva vão estar presentes no CT Ninho do Urubu para acompanhar de perto a entrevista do Tite. Muitas perguntas vão ser feitas naturalmente. Ô Tite, você falou que não iria acertar com nenhum clube em 2023 e eu já falei, não crie expectativa em cima disso porque a resposta já está na ponta da língua do Tite, ele já gravou tudo, então não cria expectativa em cima disso. O importante é ele treinar o time do Flamengo e o Flamengo somar os 3 pontos, principalmente agora na próxima partida contra o Cruzeiro, no próximo dia 19 de outubro, beleza? Mas a entrevista coletiva tá marcada para hoje, às 2h30 da tarde, no CT Ninho do Urubu. Ainda comentei no vídeo ontem que existia a possibilidade do Tite ter essa entrevista coletiva na Gávea, mas aí o Flamengo, né, avaliou a questão da logística, pô, ele ia ter que falar na Gávea, depois voltar pro Ninho pra treinar e coisa e tal, ia ficar uma logística complicada, então o Flamengo, não, tudo no Ninho do Urubu, inclusive a limitação de vagas, porque vai ser muito concorrida essa entrevista coletiva do Tite hoje, segunda-feira, às 2h30 da tarde, no CT Ninho do Urubu, beleza, meu parceiro? Vamos avançando aqui então. E aí, galera, né, a gente tem um técnico naturalmente que já deu a sua primeira semana de treinamento do Flamengo, né? O Flamengo treinou a semana toda. Ontem, no domingo, foi dia de folga para os jogadores do Flamengo. E hoje tem, além da entrevista coletiva, tem treino, tá? Tem representação do Flamengo no CT. O Eric Pulgar, que estava na seleção chilena, já vai se representar hoje ao time do Flamengo. Ele tomou o 3º cartão amarelo, está suspenso do jogo contra o Chile. Se representa hoje juntamente com os outros atletas do Flamengo, tirando De Arrascaeta, que passou uma folga no Uruguai, sua terra, né? Ele nasceu no Uruguai, evidentemente, isso é óbvio, né? Vai jogar agora contra a equipe do Brasil, passou, né, esse último domingo de folga no Uruguai com a sua esposa, né, e tirando o De Arrascaeta e o Gerson, que tá servindo também a seleção brasileira. Mas, galera, essa primeira semana do Tite de treinamento no CT Ninho do Urubu foi muito proveitosa, tá, galera? Eu vou ler até alguns detalhes aqui do Globoesporte.com. O Globo Esporte publicou essa matéria ali por volta, mais ou menos, das 2 da manhã, galera. Olha eu aqui passando matéria do GE das 2 da manhã pra vocês. Flamengo o tempo todo, 24 horas Flamengo, meu querido. Pra madrugar pra postar esse vídeo bem cedinho pra você. O que acontece é o seguinte, galera. Essa primeira semana de Tite no Flamengo trouxe um choque de realidade, tá? Em relação às últimas comissões técnicas que passaram pelo Flamengo. Porque muita gente só fala do Sampaoli. Ah, Pedrão, porque o Sampaoli... O Vitor Pereira não tinha um modus operandi muito diferente do Sampaoli, não, tá? Ele não saía cumprimentando todo mundo, coisa igual o Tite faz. Então, com a chegada do Tite, né, causa um verdadeiro choque de realidade, principalmente na forma de tratamento com as pessoas. E quando eu falo pessoas, não são só os jogadores, é todo o CT Ninho do Urubu. O cumprimento individual a cada funcionário no Ninho chamou a atenção já nas primeiras horas. E a reunião feita ainda na terça-feira recuperou o trato
olho no olho, tão incomum nos últimos meses, tanto com o Sampaoli quanto com o Vitor Pereira, que foi técnico do Flamengo no início desse ano de 2023, após a saída do técnico Dorival Júnior. Tite escolheu se ambientar com um novo local de trabalho e com os novos companheiros de clube antes de falar com a imprensa. Isso foi uma estratégia do técnico do Flamengo, uma estratégia da diretoria do Flamengo. Olha, vamos passar uma semana aqui se ambientando, conhecendo os funcionários, falando com os jogadores, postando a foto com o Gabriel na rede social para mostrar que tá tudo certo, que tá tudo bem. Depois a gente fala com a imprensa, até pra gente já ter as respostas bem alinhadas para as perguntas que são... todo mundo já sabe um monte de pergunta que vai ser feito hoje, e isso aqui não é uma crítica à imprensa, é em relação aos fatos, né? O rubro-negro não se opôs e respeitou o momento do treinador. Isso se iniciou com uma estratégia do Tite, e depois a diretoria, não, é verdade, é uma boa fazer isso. O comandante se apresentou mais observador nos primeiros treinos, até se tornar de fato participativo nas atividades. As conversas individuais com os atletas têm ganhado espaço nesse primeiro momento, sobretudo, né, a questão do Gabigol, né, aquela situação toda, que ele não foi para a Copa, né? Vamos lá. O processo tem sido comum e objetivo, e o objetivo é fortalecer as relações. O Tite chega no Flamengo e ele sabe que nessa temporada 2023, por mais que o Flamengo seja uma equipe frágil tecnicamente falando, por mais que seja uma equipe que toma vários gols de diversas formas, de fragilidades defensivas, o Tite focou mais na gestão de grupo nessa semana. É verdade, ele treinou bola parada na última semana e coisa e tal, né? Jogadas ali ofensivas coletivas, mas o foco foi nas relações, que de fato o Flamengo sofreu muito nesse ano de 2023 com as relações, então o Tite quer recuperar isso no Flamengo. E o pessoal, naturalmente, né, o jogo agora se aproxima, na quinta-feira, finalmente um jogo do Flamengo, faltam 3 dias para ter um jogo do Flamengo, negócio de data FIFA chato pra caramba, a gente acompanha, beleza? A seleção brasileira vai ter o jogo do Brasil aí amanhã, na terça-feira, contra o Uruguai. Certamente muita gente vai acompanhar esse jogo, mas é chato pra caramba. Rapaz, eu vi o jogo do Cruzeiro contra o Cuiabá, eu falei, ainda bem que tem um joguinho Cruzeiro-Cuiabá pra acompanhar, porque essa data FIFA é chata. Não tem emoção, não tem nada, até porque agora a Copa do Mundo é de 48 seleções, um negócio assim horroroso. E aí, pessoal, o que acontece é o seguinte, muita gente pergunta, Pedrão, o Tite vai promover uma escalação muito alterada para esse jogo contra o Cruzeiro no dia 19? Vai mudar? Como é que tá essa questão do treinamento do Flamengo? Gente, não vai mudar praticamente nada. O time do Flamengo, ao que tudo indica, tá vazando escalação. Não é vazando escalação. Ao que tudo indica, o time do Flamengo deve ser Rossi no gol, beleza? Zaga, Fabrício Bruno e Davi Luiz. Ué, Pedrão, mudou. Cadê o Léo Pereira no time do Flamengo? O Léo Pereira tomou o 3º cartão amarelo na equipe contra o Corinthians, no jogo contra o Corinthians, e tá suspenso. E não pode jogar esse jogo agora contra a equipe do Cruzeiro. Tá suspenso. Então o Davi Luiz, e o Tite gosta do Davi Luiz, não à toa pediu para renovar o contrato com ele, vai pro jogo. Davi Luiz, Fabrício Bruno, ele deve manter o Wesley, deve manter o Ayrton Lucas, ou quem sabe até fazer uma alteração ali com o Felipe Luiz, dupla de volante, porque para mim o Gerson não é volante, Eric Pulgar e Gerson, mais à frente, De Arrascaeta e Everton Ribeiro, e mais à frente, Bruno Henrique e Pedro, tá? Existe uma possibilidade dele, quem sabe, fazer uma gestão de grupo. Não, eu vou botar o Gabriel aqui, porque tem a questão lá da seleção, que ele ficou chateado. Existe, mas a princípio o ataque é Gabigol e Pedro, ao que tudo indica, de acordo com os treinamentos que ele fez nessa última semana no Flamengo. E lembre-se, não sei se já vai ser nesse jogo contra o Cruzeiro, mas o Tite vai dar uma oportunidade ao Rodrigo Caio. Isso é mais certo que qualquer coisa.
com o Sampaoli, o Rodrigo Caio recebia 0 oportunidade. Com o Tite, isso não vai acontecer. Ele vai dar uma oportunidade ao Rodrigo Caio para, quem sabe, aí arrebentar nesses próximos 12 jogos e conseguir uma renovação de contrato com o Flamengo, porque o Tite gosta demais do Rodrigo Caio. E aí são 12 jogos, galera. O Flamengo tem Cruzeiro, o Flamengo enfrenta o Vasco, o Flamengo enfrenta o Grêmio, o Bragantino, Santos, Fortaleza, Palmeiras, Fluminense, América Mineiro, Atlético Mineiro, Cuiabá e São Paulo. Você vê aí, naturalmente, que tem jogos pesados, né? Pro Flamengo enfrentar. Você tem aí o clássico contra o Fluminense, você tem um Palmeiras no Maracanã, você tem um Atlético Mineiro no Maracanã, você tem um São Paulo no Morumbi na última rodada. Então, não é uma missão tão moleza assim botar o Flamengo aí classificado na fase direto. O objetivo do Flamengo não é pré-Libertadores, é para fase direta de grupos para tá tranquilo para o próximo ano, para a Copa Libertadores da América, beleza? E aí, gente, é o seguinte, o Flamengo agora tem um Cruzeiro. No primeiro turno, o Flamengo empatou por 1-1 com a equipe do Cruzeiro dentro do Maracanã. Começou perdendo com o gol do lateral esquerdo do Cruzeiro, o Marlon. O Flamengo empata no primeiro tempo com o Ayrton Lucas, ainda perde um pênalti com o Gabriel. O Gabriel, que quase nunca perde pênalti, perdeu o pênalti nesse jogo contra a equipe do Cruzeiro. Então, naturalmente, pô, empatou com os caras em casa, imagina fora. Não, mas não é... Futebol, gente, não é conta de 1 mais... 1 mais 1 é igual a 2, né? O futebol é muito subjetivo. Empatou o Cruzeiro no Maracanã, mas de repente vence o Cruzeiro no Mineirão. Principalmente porque o desempenho do Cruzeiro no Mineirão, fora de casa, é um desempenho deplorável, um desempenho horroroso. Então, dá pro Flamengo conseguir naturalmente essa vitória, beleza? E aí, galera, falando em classificação para a Copa Libertadores da América, tá aqui, ó. Hoje, na 5ª posição, o Flamengo é o 4º time que mais esteve no G4 no Campeonato Brasileiro desse ano. O rubro-negro figurou entre os 4 primeiros colocados em 15 rodadas. Olha só, o Flamengo passou 15 rodadas no G4. Então não é possível que na última rodada, na rodada de número 38, na 38ª rodada, o Flamengo não vai estar entre os 4 primeiros colocados. A chance é enorme disso acontecer e tomara que o Tite consiga, né, apesar dos jogos difíceis que o Flamengo vai ter contra a Fluminense, contra São Paulo, contra, enfim, Palmeiras no Maracanã, um Palmeiras mordido, eliminado da Libertadores. O Flamengo tem que conseguir essa vaga. Galera, amanhã tem seleção brasileira em campo, tem a escalação do Fernando Diniz após o empate vexatório, digamos assim, contra a equipe da Venezuela em Cuiabá. O Flamengo, o Brasil joga em Montevidéu e, ao que tudo indica, segundo informações do Globoesporte.com, o Gerson deve iniciar de novo no banco de reservas, o que é, de fato, uma boa notícia para o Flamengo, né, gente? Até porque o Gerson é titular do Flamengo, reserva da seleção brasileira. Naturalmente ele vai jogar menos minutos pela seleção brasileira, possibilitando que o Flamengo escale mais minutos contra a equipe do Cruzeiro no dia 19, e já está carimbada a passagem do Gerson, né? O Gerson vai viajar para Minas Gerais, não só o Gerson, o Pulgar, o Odé Arrascaeta, todos os outros jogadores das outras seleções vão viajar para Minas Gerais, apesar de servirem as suas devidas seleções. Mas essa informação de que ele vai começar no banco é importante, né? É bacana, é legal para nós torcedores do Flamengo, porque naturalmente ele vai se cansar menos e vai estar apto para disputar de início, né, o jogo contra o Cruzeiro. E aí tem que ver como é que vai ser a questão do Tite, né? Se ele vai querer que o Gerson comece, se ele não vai querer que o Gerson comece, enfim, tem toda essa situação também, até porque, né, o Tite não vai ter não teve, né? Não é que não vai ter, não teve essa semana de treinamentos com o Gerson, né? Então tem que ver como é que vai ficar também a questão do Tite, beleza? Galera, o Gilberto, tá? Que é um ex-atacante do Cruzeiro, ele ainda é atacante do Cruzeiro,
já se revelou várias vezes torcedor do Flamengo, foi afastado da equipe do Cruzeiro. E aí, naturalmente, vários torcedores do Flamengo, Pedrão, será que o Gilberto não seria uma boa pro Flamengo? O Flamengo vai procurar a contratação do Gilberto. Gilberto tem vaga no Flamengo, já meteu hat-trick contra o Flamengo lá na Bahia. Eu tava lá na Bahia, eu vi esse jogo do Flamengo. Ele, na carreira dele, já fez 8 gols contra o Flamengo. Gente, isso tá totalmente fora de cogitação. A diretoria do Flamengo, apesar do afastamento do jogador do Cruzeiro, não pretende contratar esse jogador, tá? É um jogador que, na visão da diretoria, não tá no patamar do Flamengo e a chance é... tá afastado... Pô, se o cara... Com todo respeito ao Gilberto, mas se ele é afastado do Cruzeiro, ele vai jogar no Flamengo? Não faz o menor sentido isso, né, gente? Então o Gilberto não vem para a equipe do Flamengo, apesar de ter vários rubro-negros aí que querem, que gostam e coisa e tal, mas, ao que tudo indica, não deve vir jogar no Flamengo. Galera, é o seguinte... O Tite apurou e confirmou, tá? Um grave problema no Flamengo. Eu vou ler aqui agora para vocês matéria do Paparazzo Rubro-Negro, dando os créditos a ele. Tá aqui, ó. As recentes lesões do meia de Arrascaeta e o atacante Luiz Araújo são alguns exemplos de que tinha algo errado na preparação física de Vitor Pereira e Jorge Sampaoli. A comissão de Tite foi mais a fundo ainda. Os integrantes passaram alguns dias no CT em Urubu buscando informações e detalhes de cada jogador, que receberam um direcionamento para que isto não se repita. Além disso, há ainda uma preocupação individual com a preparação de cada um dos atletas. O desejo é de recolocar o elenco nos trilhos para chegar melhor fisicamente para 2024. Há um entendimento no departamento de futebol do Flamengo que o time ficou mais debilitado no final da temporada 2021. Mesmo chegando à final da Libertadores e perdendo a prorrogação de 2021 e chegou em 2022, chegou à final da Libertadores 2022, foi campeão, foi tri da América, chegou à final da Copa do Brasil 2022, foi campeão, foi tetra da Copa do Brasil. O Flamengo teve uma perda física no final dessas 2 temporadas de forma significativa. Isso, inclusive, foi repassado ao Tite. A comissão está realizando um grande estudo científico para que isso não se repita na reta final do ano de 2023 e no início de 2024. Entende-se, com relação a 2023, resta apenas buscar alternativas para melhorar a preparação, visto que já estão na reta final de temporada. O Tite, ele sabia que tinha problemas do Flamengo, mas ele não sabia que o problema era tão grande. Essa questão da preparação física, ele já identificou isso, na verdade, a equipe técnica dele, o Fábio Maceridian, que é um dos melhores aí, né, quando se fala em preparação física, já identificou esse problema no Flamengo, tá? E ele vai trabalhar muito para corrigir isso aí. Inclusive eu tenho um post aqui do Renato Benedito, que é fisioterapeuta, meu amigo, me passa muita informação aí. Ele falou que o Fábio Maceridian, de preparação física de futebol, é um dos melhores do mundo. Ou seja, é o cara certo para resolver esse problema do Flamengo, para que o Flamengo consiga a classificação nas devidas competições. Galera, é o seguinte, o Flamengo tem interesse na contratação do lateral direito Danilo, da Juventus da Itália, tá? Esse jogador tá na mira do Flamengo, tem passagens pela equipe do Manchester City, tá? Passou pela mão do Pepe Guardiola, naturalmente, é um jogador muito gabaritado, um jogador de seleção brasileira, ele é titular da seleção brasileira, aliás, tem 32 anos de idade, não é um jogador que já está se aposentando, tá? E tem contrato com a Juventus até o dia 30 de junho de 2025. O próprio Choque estava comentando sobre isso. Esse jogador interessa ao Flamengo e o Tite conhece o atleta, até porque o convocou para a Copa do Mundo do Catar
de 2022. Enfim, vamos ver se o Flamengo vai conseguir essa contratação. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like. Tamo junto. Saudações rubro-negras.